vem junto com o faça por merecer. Ele mandou escrever no túmulo dele, lá está. E eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na honestidade que praticou, na religiosidade que sonhou, na sexualidade que assumiu, na fraternidade que edificou, na liberdade que degustou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, no dia que eu me for, eu me vou. E você também. Eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento, só tem um jeito de ficar. Ficar nos outros. Nessa hora, quero lembrar uma coisa. Morrer é ser esquecido. Claro que há pessoas que não são lembradas e nem devem porque foram malévolas. Há outras que não deveriam ter existido porque não nos fariam falta. Mas tem gente que nos faz uma falta imensa. Às vezes você vai para um almoço, para uma conversa, aquela pessoa que não foi porque já não vive, faz uma falta imensa. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego antigo o verbo para morrer e para esquecer tenham aproximação, que é letos, da onde vem letal. Porque você morre quando é esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima de saudade, cheirar uma roupa que você deixou, sentir o aroma de uma comida que você fazia, rir de algo que aconteceu contigo que foi engraçado, assoviar uma música que você assoviava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai no dia 2 de novembro, nos países que comemoram, né, o dia de finados, e você passa por um túmulo, não tem flor, está acabado, está descuidado, aí morreu. Não por causa do túmulo, por causa do esquecimento. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, der risada por algo, ter saudade, querer que você estivesse junto, guardar uma receita que você deixou, pegar algo que você tinha contigo, você continua vivo ou viva. Claro, porque essa pessoa faz falta. E no dia que eu me for, eu quero fazer falta. Eu quero que diga assim, o Cortella faz falta. Só que só tem um jeito de fazer falta. E eu já escrevi sobre isso e digo sempre. O único jeito de fazer falta é as pessoas se levarem para dentro delas. Você precisa ser levada para dentro. Você precisa ser importada. A única maneira de fazer falta é ser alguém importante. Cuidado, não confunda importante com famoso. A fama passa, a importância fica. Quanta gente na nossa vida é famosa, mas não é importante. E quanta gente é importante e não é famosa. Alguém que te ajudou, alguém que te cuidou, alguém que te acarinhou, alguém que te protegeu, alguém que contigo partilhou. Absolutamente importante. Vai embora contigo enquanto você for. Mas não é famosa. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. A fama passa. Há momentos em que as pessoas falam porque eu apareci em algum programa de TV, ou lancei alguma coisa, ou fiz uma palestra, ou tem fake news, ou tem coisas verdadeiras que não são fake, mas são news. Daqui uma semana, um mês, 2 anos, vai embora. A fama passa. Claro, muita gente é importante e não é famosa. Enquanto nós estamos aqui agora, por exemplo, tem alguém no hospital aqui perto, uma auxiliar de enfermagem, tirando escaras de alguém que está em coma 3, 4 meses, que não é conhecida, mas é absolutamente importante. Aquela pessoa que está sendo cuidada nem sabe que está sendo cuidada. Quantas pessoas agora à noite, enquanto nós estamos, por exemplo, nessa reflexão, estão cuidando dos nossos, cuidando das nossas coisas? Claro, são pessoas que são importantes, não são famosas. A fama passa. Claro que tem gente que é importante e famoso. Jesus de Nazaré, Sócrates, Siddhartha Gautama, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá,
Tanto faz se você é cristão ou não, católico ou não, mas a mulher disse uma frase um dia, ela não é incontroversa, mas ela disse uma frase um dia que é complicada. Disse um dia a Madre Teresa: difícil é amar o próximo, amar quem está longe é fácil. Difícil é amar o próximo, amar quem está longe é fácil. Ter pena de alguém que lá na Nigéria é atingido pelo fundamentalismo, ficar traumatizado porque alguém foi atingido por um terremoto, um furacão, claro. Mas dura amar o próximo, é o que está na tua rua, na tua praça, na tua casa, na tua cidade. Há pessoas que são importantes e famosas: Martinho Lutero, Sócrates, Nelson Mandela. Homens e mulheres que têm uma fama, mas que foram importantes, aliás. São pessoas afamadas. E há outras que são difamadas. Pessoas que na história, que se não existissem, falta alguma fariam. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e outros tantos que a gente pode nomear a escolha atual ou futura. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina, eu só consigo ficar se eu for levado para dentro, se eu for importante. Eu gosto muito do Cortella, é muito interessante e faz a gente fazer reflexão. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que até hoje, desses meus, são 30 anos de magistério, pelo menos uns 10 a 15 mil alunos eu já formei. Levei muita gente para o coração, como eles me levaram para o coração, fora a minha família. Bom, mas vamos à aula de hoje, só relembrando que eu comecei a gravar, só relembrando, a aula de hoje eu estou fazendo um reforço da petição inicial. Ou seja, nós já tivemos essa aula presencialmente sobre petição inicial e eu até peguei e botei síncrona, ao vivo, ao mesmo tempo, só que ficou um pouco esquisito que os alunos falaram: como assim, a gente não deu para entender muito bem, porque não gravou tudo. Aí eu peguei e botei para gravar desde agora, para ficar mais fácil para a gente poder acertar, tá? Então, a partir de agora, nós vamos falar de petição inicial. Semana que vem vamos falar de contestação, depois embargo e declaração, depois agravo de instrumento, e se der tempo ainda, a gente começa a falar de apelação, recurso, tá? Vamos ver a petição inicial. Ah, professor, qual é o trabalho que eu faço? Quando tem um modelinho no final, você transcreve aquele modelinho de petição inicial, de embargo, o que for, manuscrito, e ao final do semestre, quando você for entregar a sua parte de estágio, você entrega o manuscrito junto, tá? Que já vai valer também a atividade das trilhas de aprendizagem, tá? Quem são os sujeitos do processo? As partes. Começando, você tem que se localizar. O sujeito do processo, ele tem direito? Ele é parte? Por exemplo, vamos ao pedido de alimentos, que nós tivemos até agora uma palestra sobre pensão alimentícia e direito de família, das famílias. E quem é a parte na petição, na alimentos? Alimentos, a princípio, são os filhos. Os filhos não têm capacidade, então tem que ser representado ou assistido. Então, a parte, quando é alimento, é menor, é o menor representado. O representante ou a representante legal é só representante, não é parte no processo, tá? Então, as partes é autor e réu. Você tem que localizar muito bem a parte do réu. Quem é o autor é o possuidor do direito, é aquele que está tendo a possibilidade de ser lesado o seu direito, ou já foi lesado o seu direito e ele quer a reparação do seu direito, ou seja, voltar ao status quo, que tinha o direito sem ser lesionado, ou até mesmo um ressarcimento desse seu direito, tá? Conceito básico do que são partes. As partes são sujeitos do processo que utilizam o poder judiciário para solucionar um conflito existente, tá? Esses são delimitados como partes. Existem, contudo, alguns requisitos que a pessoa possa mover a máquina judiciária. Ou seja, para poder entrar em juízo, você tem que possuir um direito, tá? E obrigação, né? Capacidade de ser parte. Eu posso ser parte, eu tenho capacidade de direito e capacidade de exercício. Capacidade de direito é ter o direito, que sou eu. E exercício, eu tenho capacidade de exercer esse direito, a capacidade de ser parte, tá? Eu tenho aptidão para exercê-lo, eu posso entrar em juízo, sou eu mesmo, por exemplo, falecido. Falecido não pode, faleceu, morreu já. Então, quem vai entrar em juízo serão os
herdeiros, princípio da Sancerine. Desde o momento da morte já se faz a sucessão e os herdeiros já são representantes do espólio, tá? Isso de pessoa natural. E também temos a pessoa física, a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, quem representa a pessoa jurídica tem direito à pessoa jurídica? A pessoa jurídica tem que ter direito e tem que ser representado. Por quê? Por isso é o representante legal. E quem é o representante legal da pessoa jurídica? Aquele eleito nos seus atos constitutivos, contrato social, estatuto, o que for. E ele vai representar a pessoa jurídica, tá? As partes também devem agir de forma leal, cooperativa e de boa fé. Eu tenho que partir do princípio da lealdade. Todos têm que ter lealdade dentro do processo. É boa fé. Você não entrou com o processo para ganhar dinheiro. Ah, mas professor, tem pessoa que é autor profissional, faz o tempo todo. Mas isso aí são exceções. É uma minoria que faz isso. Com relação a partir do princípio, eu tenho que partir do princípio de todos. Todos têm que entrar em juízo de boa-fé, cooperação e lealdade, tá? Tanto no início do processo, no decorrer do processo e, consequentemente, no cumprimento das obrigações que são previstas no artigo 77. Vamos dar uma lida no cumprimento dessas obrigações. Então, são deveres das partes, artigo 77 do CPC, Código de Processo Civil, e de seus procuradores. Procuradores somos nós, advogados, tá? Então, as partes e os procuradores têm o dever de, primeiro, expor os fatos em juízo conforme a verdade dos fatos. O princípio da verdade dos fatos. Não venha com o princípio da realidade dos fatos, não. A realidade dos fatos é outra coisa, é forma de defesa. Mas no momento que você vai apresentar a sua petição inicial, você tem que falar a verdade e apresentar os fatos sobre essa responsabilidade. Tanto é que quando você monta o processo, você tem que montar o processo conforme as orientações que seu cliente deu, ou preenchendo um formulário, né? Ele assinando que declarou aquilo, porque acontece muitas vezes que ele te conta toda a história, mas muita parte da história é mentira. E chega quando ele vai prestar depoimento pessoal, ele fala: não, não falei nada disso, não, foi o advogado que colocou. Então, muita responsabilidade quando você for fazer a declaração das partes. Bota ele para assinar aquela declaração. Tá? Manda ler e assina que você está se responsabilizando por essa declaração que você está fazendo aí. Tá? 2. 77, inciso 2º. Não formular pretensão ou apresentar defesa quando clientes de que são destituídas de fundamento. Então, não apresenta de forma nenhuma pretensão a algum direito ou defesa inventada. Não faz isso não. Isso é uma ilegalidade, se não chegar a crime. Você tem que, além de expressar a verdade, você não pode fazer uma aventura jurídica. Tem uma diferença entre você formular uma tese que você acredita que seja realística, necessária, e a diferença de você apresentar uma coisa inventada. Não, para ganhar dinheiro. Isso não pode, não. Muito cuidado. 3. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Então, você tem que realizar as provas, não pode pegar e fazer montagem, tá? Muita gente faz montagem de WhatsApp, faz montagem de papel. Muita gente, eu digo, não estou generalizando, por favor. Parte das pessoas pega e faz essa montagem. Não, toma muito cuidado com isso. Isso é falsidade ideológica, é falsidade de documento apresentado em juízo. Toma muito cuidado com isso, tá? Para não produzir provas e não praticar atos inúteis necessários à declaração ou à defesa do direito. 3. 4. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. Por exemplo, você pediu uma tutela antecipada e o juiz deu uma tutela antecipada. Então, vamos cumprir a tutela antecipada de forma correta? Esse é o problema maior. Muitas vezes a parte não cumpre. Aí nós temos que pegar e acionar o juízo, mas temos sempre que cumprir. Tá? Se você não concorda, você cumpre e agrava. Não existe esse negócio que o pessoal falava de ordem errada não se cumpre. Ordem judicial se cumpre, se não se concorda, se recorre. É assim que tem que ser, tá? Declinar, no primeiro momento, do que lhe couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional,
onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Então, atualizar seu endereço, o endereço das partes, é obrigação das partes. Tem que pegar e mostrar. Não pode pegar e simplesmente deixar sem, tá? Tem que sempre que ficar atualizando. 6. Não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso. Não praticar inovação ilegal. Isso não pega e faça desaparecer documento, desaparecer objeto, bem, ficar vendendo bem para exatamente não ter o que ser penhorado, o que ter que entregar. Muito cuidado com isso. Isso aí pode ser muitas vezes caracterizado como não só fraude contra credores, mas até uma ilicitude penal, tá? 7. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso, parágrafo 6º do artigo 246 deste Código da Administração Tributária para recebimento de citações e informações. Então, dados cadastrais, exatamente por questões tributárias e custas. Tem que botar os dados cadastrais lá no tribunal. Você pega e monta, quando você não entra no PJE, ou no EPROC, ou no processo eletrônico, você tem que fazer o seu cadastro para poder delimitar aonde você está, seja pessoa natural ou pessoa jurídica. Você tem que fazer cadastro. Segundo elemento importante dentro do processo, o juiz. Quem é o juiz? Toma cuidado, que as pessoas têm uma ideia errada, têm uma concepção equivocada sobre o juiz. Juiz, ele passou no concurso, ele é juiz. Legal. Mas no exercício da atividade profissional, quando ele está no gabinete presidindo a audiência, ele é o Estado. Ele é o Estado ali representado. Então, ele é a autoridade. Entendam. Juiz, advogado, Ministério Público estão no mesmo patamar? Estão, mas naquele momento ele está no exercício do Estado. Ele representa o Estado, ele está conduzindo a audiência. Quando você não concorda, você pode protestar, pode atravessar a petição, mas você não vai bater boca com o juiz. É a mesma coisa que não vai fazer sustentação oral de algum elemento. Se você vai fazer sustentação oral de suas razões, etc., você vai especificamente entrar com as razões. Você não vai falar, o tribunal, esses tribunais não têm decidido de forma correta. Que isso? Você não está fazendo defesa de poder judiciário nem da advocacia, você tem que fazer defesa do seu recurso, da sua contestação, da sua ação. É disso que você tem que falar. Não vai falar de outra coisa, por favor, tá? Então, o juiz, na condição de representante do Estado, o juiz exerce a função jurisdicional, sendo responsável pela condução e julgamento do processo dentro dos limites propostos pelas partes. Fundamentação legal, artigo 141, e de forma imparcial. Aí nós temos o impedimento, caso você assim entenda que o juiz não está sendo imparcial, está sendo parcial. Mas isso você tem que argumentar, tá? Tem que argumentar sobre essa impessoalidade dele quando você notar que, a princípio, ele é imparcial, tá? Para exercer essa função, perdão, para que essa função seja exercida com isenção, o CPC estabelece situações que impedem ou trazem questionamentos sobre a possibilidade do magistrado julgar determinada causa, do artigo 144 e 145 do CPC, que fala sobre esses impedimentos e suspeições. Artigo 141 diz: o juiz decidirá o mérito dos limites propostos pelas partes, sendo vedado eles conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, o juiz só pode, princípio da inércia, esse juiz só pode decidir aquilo que você pediu. Então, muito cuidado na sua petição inicial, que a sua petição inicial tem que expor os fatos, falar do mérito e, consequentemente, do pedido. Eu sempre digo aos meus alunos, toma cuidado, que você tem que juntar o lé com o cré. Não é igual em casa, que a sua mãe vira para você e pede, ô filha, o filho, pega aquele negócio do lado daquele troço, perto daquela coisa. Você entendeu alguma coisa? Não. Não. E a petição inicial tem que fazer a mesma coisa, tomar o cuidado para que você seja entendido, tá? Caso você não seja entendido, aí a sua petição vai ser inepta. Então, muito cuidado com isso. Quem são os demais representantes da justiça que vai auxiliar o Poder Judiciário
na realização da sua prestação jurisdicional. Ou seja, a sua prestação jurisdicional é quando você peticiona em juízo e o Estado vai lhe dar prestação jurisdicional, vai lhe ouvir para ver se você tem ou não tem razão. O artigo 149 do CPC dispõe sobre uma série de sujeitos processuais responsáveis por auxiliar o exercício da jurisdição, como quem são os membros? O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Toma cuidado que esse tipo de questão já caiu no exame de ordem, perguntando quem são os auxiliares da justiça, exceto, aí colocam, como por exemplo, o regulador de avarias. Regulador de avarias é o perito do juízo que vai com relação a porto molhado ou porto seco, vai quando há um acidente marítimo, ele vai lá analisar aquele acidente, se que foi realizado. Ele é um perito judicial. E as pessoas, como não conhecem, acham que ele não é auxiliar da justiça. Muito cuidado com isso. Esses são os demais auxiliares da justiça que vão sempre atuar junto com você. O Ministério Público. O Ministério Público ele é constitucionalmente um fiscal da lei. Sempre que houver a defesa da ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais individuais indisponíveis, por exemplo, o meio ambiente, o idoso, a criança, são direitos indisponíveis. Ninguém pode dispor, falar, não quero mais ser protegido. Não existe isso. Quem vai atuar ali como fiscal da lei e obrigar o cumprimento é o Ministério Público. A fundamentação legal, artigo 127 e 129 da Constituição Federal e referência a eles no artigo 176 do CPC, do Código de Processo Civil. A Defensoria Pública. Eu fiquei sabendo hoje que uma aluna veio conversar comigo e falou que a Defensoria Pública aqui de Niterói está marcando para atender em janeiro e fevereiro. Então, olha só como está sobrecarregada a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição regulamentada pela Constituição Federal, Fundamentação Legal 134 e 135 da Constituição, e no CPC, artigo 185 a 187, que tem a função de garantir o acesso à justiça de pessoas economicamente hipossuficientes, representando-as em juízo e extrajudicialmente. Então, a Defensoria Pública, no momento que é hipossuficiente, toma muito cuidado com isso, que algumas defensorias públicas, não por culpa delas, mas é pelo hábito, né, coloca como limite só quem ganha menos de 2 salários mínimos pode ser atendido. E não é bem isso. Isso é uma forma de tentar afastar pessoas que tentam se aproveitar da justiça gratuita e da defensoria pública. É a condição de hipossuficiente. O que é hipossuficiente? É quando você não tem condições de gastar seu valor sem penalização da sua própria subsistência. Mas isso também acontece quando você é perdulário. Toma cuidado, que aí não. Por exemplo, você está gastando muito dinheiro em cartão de crédito, em financiamento, aí você não tem dinheiro, você quer defensoria pública. Aí não, meu filho. Aí nós temos um problema, porque se é o hiperendividamento, o motivo da sua hipossuficiência é exatamente porque você se endividou demais e quer se aproveitar. Esse é um exemplo que a gente está tentando delimitar com relação ao uso da defensoria pública. Você está pagando cartão de crédito, agora, se você está pagando água, luz, plano de saúde, remédio, aí é outra coisa. Aí pode caracterizar a hipossuficiência. Agora, se você se endividou pagando um cartão de crédito para comprar roupa, comprar carro, comprar passagem, pelo amor de Deus, aí não é direito da Defensoria Pública, tá? Que vai te dar a assistência. E, finalmente, os advogados. Somos nós. Os advogados, ou o advogado, é o sujeito processual responsável pela representação judicial das partes ou de terceiros interessados. E, segundo a Constituição Federal, é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Artigo 133 da Constituição. Então, o advogado toma cuidado com isso, que isso cai sempre em exame de ordem, cai sempre em concurso. Todos os atos obrigatoriamente têm que ser praticados por advogado perante o Poder Judiciário.
toma cuidado que nós temos ação direta de constitucionalidade que delimitou, suspendeu o efeito para habeas corpus, juizados especiais civil e federal, 20 salários mínimos, e o pleiteamento de ação reclamação trabalhista. Nesses três, não há necessidade de advogado, a pessoa pode se dirigir lá e fazer o pedido diretamente. Então, toma cuidado, que ainda continua na lei essa exigência de ter advogado apresentar, por exemplo, habeas corpus. Mas não, a ação direta de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal suspendeu o efeito desses três elementos, tá? Muito cuidado na hora que você estiver estudando. A petição inicial, nós estamos na fase de conhecimento, o processo de conhecimento da ação. O que é processo de conhecimento? É a fase postulatória. Eu entro com a minha petição inicial, vou ter audiência de conciliação e mediação, aí vai ter a reação do réu. Qual reação? Vou contestar? Não vou contestar? O que eu vou fazer? Vou fazer acordo? Não vou fazer acordo? Teve acordo? Encerra ali nesse caso, a fase de conhecimento através de acordo. Tá? Não vou fazer acordo? Vou contestar? Entramos na fase saneadora ordinária. O juiz vai pegar a contestação, vai deixar para a outra parte analisar, vai falar se ela quer fazer réplica, se ela não quer fazer réplica, e se não houver provas a produzir, se não houver mais provas de testemunhas, não tiver documentação para ser juntada, eu vou achar ele maduro e vou fazer o julgamento conforme o estado do processo. Mas se eu tenho necessidade da fase probatória, eu tenho que ouvir testemunha, depoimento pessoal das partes, eu vou fazer a fase probatória, que aí eu vou marcar a audiência de instrução de julgamento. Toma muito cuidado que vocês do EP1 estão no NPA, lá no NPA do fórum, e lá nós já temos direto, convola, ou seja, na fase de audiência de conciliação, já convola para a instrução de julgamento. Por isso que as pessoas recebem uma intimação para já levar as testemunhas e as provas necessárias para provar na audiência de conciliação o seu pleito, tá? Caso não seja em sede de juizado, aí nós vamos ter a audiência de instrução e julgamento, onde vai haver a produção das provas. Vai se ouvir depoimento pessoal da reclamada, do autor, vai se ouvir testemunhas, vai se analisar documentos para que o juiz tenha a análise dele, para que ele possa ser convencido do que está acontecendo. Aí, nesse momento que termina a audiência de instrução e julgamento, o juiz vai virar para você e falar assim, razões finais, doutor. Aí você vai poder, se você quiser, fazer oralmente essa resenha sobre o processo, ou você pedir prazo para os memoriais. O que são memoriais? Memoriais é você fazer o que você ia fazer do resumo do processo e como você tem razão, e apresentar por escrito em juízo. Agora, detalhe que é muito interessante também. O que acontece, por vezes, quando termina a audiência de instrução e julgamento, e o juiz pergunta, em razões, doutor, em razões orais, aí você vai vir e fala assim, eu me reporto à minha inicial ou à minha contestação. Isso que você está falando que você se reporta ao que você já narrou. Então, o juiz vai deixar sine die para a sentença, ou vai marcar a data para ele emanar a sentença. Alguns dias sine die quer dizer sem data para a sentença, e em sede de juizado, muitas vezes eles marcam a data para a audiência de sentença. Essa audiência de sentença, você não é obrigado a ir, não, mas o juiz é obrigado a dar a sentença naquele dia que ele marcou. Tá? Bom, passada a cumprimento de sentença, não é nosso caso agora, tá? A gente vai aqui na fase decisória da sentença. Passada a fase decisória, eu já expliquei mais ou menos como é que é o processo de conhecimento. Mas eu vou iniciar na minha petição inicial, na minha fase postulatória, porque o intuito da minha trilha de aprendizagem hoje é exatamente fazer a petição inicial. Eu dei só um balanço de como é a fase de conhecimento. Agora nós vamos fazer a petição inicial, e a fundamentação inicial da petição inicial está no artigo 319, artigo 331 do Código de Processo Civil. Então, a minha petição inicial tem que ter requisitos necessários. Quais são os requisitos necessários? Endereçamento, qualificação das partes,
pedidos iniciais que você tenha, porventura, de uma tutela antecipada, depois exposição dos fatos, depois exposição dos fatos do mérito, da fundamentação jurídica, doutrinária e legal, e depois o pedido. Isso tudo é obrigatório. Caso falte alguma coisa quando você apresente a petição inicial, o juiz vai pedir para você emendar a petição inicial. Emendar, olha, faltou você botar o valor da causa. Você pega e tem que botar o valor da causa. Tem prazo para isso. Se você pegar e não cumprir com o pedido do juiz para você emendar a inicial, pode ser extinto do sua petição inicial sem julgamento do mérito. Tá? Tem que lembrar que você tem que fazer o pedido, qual é o pedido que você está solicitando, e se for o caso, pode acontecer até o indeferimento da sua petição inicial, exatamente por aquilo que você não cumpriu o que foi solicitado pelo juiz para você emendar. Aí ela pode ser indeferida e extinto o processo sem julgamento do mérito. Então, muito cuidado, que a sua petição inicial é o seu cartão de visita. Você está se apresentando ali para o juiz se você é capacitado ou se é um novato. Muito cuidado nessa petição inicial. Ah, professor, tem lá um monte de modelinho para fazer. Eu não tenho nada contra você fazer modelinho. Eu só tenho medo, porque as pessoas acreditam que fazer o modelinho é copiar, colar. Copiar, colar, não. Cada caso é um caso, cada ação é uma ação. Não dá para copiar e colar tudo. Preste muita atenção. Você pode fazer como base aquela petição, mas tome muito cuidado que alguns esquecem até de apagar o que estava escrito lá na última. Então, faz como base, coloca do lado para você ter uma ideia e ir fazendo. Não fica com preguiça. Não fica com preguiça que só vai alterando. Não. Bota a petição do lado, imprime, bota do lado. Você pode ir até copiando alguns detalhes, mas com a sua personalidade e capacitando a sua petição capacitando aquela petição ao seu pedido, aquilo que você está fazendo. Senão você está ali com uma ação de alimentos e você está entrando no juizado com um pedido de indenização por defeito, vício oculto do produto. Como é que você vai pegar uma petição de alimentos para utilizar como base? Então, muito cuidado com isso, tá? A situação, nós temos o endereçamento, tá? A primeira situação é para onde você vai endereçar. Qual é o juízo? Juízo ou tribunal? Sempre. Então, a petição inicial indicará 319 tatuado no cérebro. Não é tatuado na pele, não. Eu quero que vocês botem o 319 tatuado no cérebro, para que vocês lembrem sempre quais são os pedidos do 319 que eu sou obrigado a colocar. Primeira coisa, por isso que eu falei o inciso primeiro, eu tenho que colocar juízo a que é dirigida. Juízo ou tribunal que eu estou dirigindo a minha petição inicial. Eu estou vendo aqui se tem alguém no chat falando comigo. Por isso que eu dei uma parada aqui, tá? Mas não se preocupem, não tem ninguém falando comigo, não. Juízo ou tribunal. Vou peticionar para quem? Vai ser a juízo civil, ao juízo da vara civil da comarca da onde? Do estado da onde? Então, faça completo. Ao juízo da vara civil, da vara de família, da vara de fazenda pública, vara criminal, faz o endereçamento correto, tá? Tem que fazer juízo. Pode ser seletíssimo, senhor doutor juiz? Na prática, você faz o que você quiser. Mas no exame de ordem, faz o que 319 está te mandando, por favor. Então, juízo que se é dirigido ao endereçamento, chama endereçamento, aquela parte lá em cima. Depois, aí vem qualificação das partes. Guarda isso. Qualificação das partes. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas ou cadastro nacional de pessoas jurídicas. Se for pessoa física, é CPF. Se for pessoa jurídica, é CNPJ. O endereço eletrônico, o e-mail, tem que colocar e-mail. O domicílio e a residência do autor e do réu. Professor, só isso? Não, você pode colocar mais coisas. Pode botar identidade, pode colocar telefone, sem problema nenhum. Mas isso aí é o mínimo. É a exigência legal. No mínimo, você tem que colocar isso aí. O que ultrapassar isso aí não tem problema nenhum. Ah, eu erro, professor, estou errando? Não, você não está errando, você está colocando a mais. Só toma cuidado
para não faltar algum desses elementos, tá? Você fez a qualificação das partes, você vai nos fatos, tá? Você vai falar dos fatos. Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Então, você tem que expor os fatos. Fulano conheceu Cicrano, e dessa união estável nasceu. Ou fui comprar na loja americana um produto tal, mas o produto veio dele. Exponha os fatos de forma clara, objetiva, simples. Não vai querendo galgar o vocabulário vernáculo, que não, tem que ser o mais simples e rápido possível. Eu tô tentando fazer isso, porque eu sou da década de 70, muito tempo. Então, o meu linguajar muitas vezes é mofado, é antiquado. É igual hoje escutando a palestrante falando do menor púbere em púbere, que isso é horrível, isso é antiquado. Eu sou dessa época, do púbere e do impúbere. Menor em púbere é relativo aos pelos pubianos. Isso já é ultrapassado, mas tem que ser linguagem simples e mais atual, tá? Fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Fundamentação em fatos. Já falou dos fatos. Fundamentos. Fundamentos jurídicos se fala fundamento legal, aonde está isso, seu direito na lei. Fundamento doutrinário, onde é que fala qual o doutrinador que fala sobre isso, e fundamento jurisprudencial. Qual é a jurisprudência? Súmula do tribunal, qual é a súmula do Superior Tribunal de Justiça, quais são as súmulas que você tem, qual é a jurisprudência que você tem, mas, pelo amor de Deus, se você vai entrar aqui no Rio de Janeiro, você não vai pegar a jurisprudência de São Paulo, Minas e Goiás. Você vai pegar do Tribunal do Rio de Janeiro. Você, por acaso, veio falar no que aqui no Rio de Janeiro, se de cavar, nasce água. Se eu chegar no Ceará e falar a mesma coisa, vai ser isso? Então nunca é a mesma coisa. Você não pode pegar sentenças de outros tribunais e muitas vezes botar aqui. De tribunais superiores, sim. Mas de outros tribunais, toma cuidado com isso. Você pode colocar, se não houver jurisprudência sobre o assunto dentro do estado que o teu tribunal funciona, tá? O pedido e suas especificações. Então, você tem que expor os fatos da fundamentação do seu pedido, e você, perdão, fundamentação do seu direito, e o pedido tem que ser juntar o lé com o cré, seu fato combinar com a fundamentação e você fazer o pedido. Pedido com suas especificações, tem que ser bem claro e detalhado. O pagamento dos valores ou o ressarcimento dos valores gastos de 50 mil reais, de 5 mil reais, de 10 reais, corrigido de juros e correção monetária, corrigido pede juros e correção monetária, que você não sabe quando é que vai julgar, você não sabe como é que vai receber, então o pedido tem que ser específico. E, por último, o valor da causa. Fala o valor da causa, por último, não é antepenúltimo, mas tem que ter valor da causa. Dá-se a causa o valor de... Professor, qual é o valor da causa? Depende da ação. Por exemplo, a ação de alimentos, você multiplica o pedido de alimentos que você quer pelo 12. Aí você vai ter... Isso está no CPC, isso não sou eu, não. Se é um pedido de obrigação de fazer, o valor da obrigação de fazer. Se é a devolução de um produto, o pagamento do produto, o valor do pagamento do produto. Se é uma reparação de danos morais, o valor que você quer receber relativo a danos morais. Danos materiais é o dano material que sofreu, bateu no seu carro, mostra lá qual é o valor. Tem que ser um valor razoável. Então, o que vai ser o valor razoável? O orçamento, né? Tem que provar, não basta a sua palavra. Tem que provar através de documento que é aquele orçamento que você está pedindo, tá? As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, aí então, valor da causa. Qual a ordem, professor? A ordem não importa, contanto que tenha isso. Você tem que botar isso. Quais as provas que eu tenho? As provas documentais se encontram nos autos. Solicito a oitiva da parte ré. Solicito a oitiva das minhas testemunhas. Bota as provas que você quer produzir. Só toma cuidado que em sede de juizado não cabe prova pericial. Toma muito cuidado com isso. Agora, na vara civil, cabe prova pericial. Toma cuidado com relação à competência e da limitação do exercício da determinada prova, tá? A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação, muitas vezes a gente coloca lá no início, o autor é contra a realização da audiência de conciliação. Mas se a outra parte não falar nada,
ou for a favor, vai ter audiência de conciliação. Tá? Mas coloca, preenche. Você tem que preencher os requisitos. Você tem que pegar e colocar exatamente o que o 319 determina que tem que ter. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligência necessária para a obtenção. Aí a tutela de evidência. Tutela de evidência é o quê? Eu não sei quem é que me atropelou, eu não sei quem bateu com o meu carro, eu não sei, mas eu tenho a placa. Peço a Vossa Excelência que seja oficiado o Detran para informar que é proprietário. Você tem que ter alguma coisa para poder investigar. Se você entrar na justiça e falar, não sei quem, não sei como é que foi, como é que você quer que a justiça haja? Se você não tem conhecimento da segunda parte. Então, você tem que pegar e dar a informação possível para que a justiça oficie, a Receita Federal oficie aonde você conseguir informação para saber quem é que foi. Ou câmera de monitoramento, para a gente ver o que aconteceu. Tá? Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação que se refere ao inciso 2º, for possível a citação do réu. Então, não vai ser indeferida. Eu não tenho todas as informações, mas sei que o nome dele é Marcos, mora na rua tal, número tal. Dá para buscar quem é que mora lá naquela rua e o oficial de justiça poderá ir lá. Tá? Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Quais são os documentos fora do direito que você está pleiteando? Quais são os documentos necessários? Primeiro, procuração, obrigatoriamente. Segundo, identidade CPF, obrigatoriamente. Comprovante de domicílio. Toma muito cuidado, em alguns tribunais exige que o comprovante de domicílio seja uma conta de luz, uma conta d'água, uma conta mais efetiva e não uma conta de cartão de crédito, uma conta de telefone. Pode recusar? Pode, porque eles precisam da comprovação. E nada melhor que comprove do seu domicílio do que uma conta mais, digamos, mais robusta, né? Uma conta mais robusta da prova que você lá tem a vontade de ficar, como a conta de luz e a conta d'água. Tá? 321, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão que deve ser corrigido e completado. Então, o juiz pode pegar e definir sua petição inicial se tiver faltando alguma coisa? Não, o 321 diz que o juiz não pode fazer isso, ele tem que pegar e falar para você que você tem que completar. O juiz, às vezes, também fala, bota assim, no despacho, emenda inicial. Mas o 321 diz que ele tem que informar. Ele tem que informar o que está errado. Mas não vai bater boca. Você pega, vai lá na vara, faz balcão e pede a excelência. Olha, me explica aqui o que é que está faltando aqui, que eu não sei o que o juiz quer. Humildade. Humildade. Para dar uma de humildão, que eu te garanto que você vai advogar muito melhor. Tá? Parágrafo único. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Se, por acaso, o juiz pediu para você emendar, pediu para você completar, pediu as informações e você não deu, o juiz vai indeferir sua petição inicial, extinguir o processo sem julgamento do mérito. Aí perdeu o Playboy. Tá? Requisitos da petição inicial, então, dados das partes, os nomes, você tem que saber o juízo que se dirige, para quem você está se dirigindo. Você vai ter que falar os fatos, dar uma revisão legal dos fatos, o que aconteceu, quais são os fatos principais, os fatos secundários, o que aconteceu, quem não viu, quem viu, obrigatórios. Fundamento jurídico é o motivo justifica a existência da ação, por que você está com a ação. Fundamentação legal é onde é que está estabelecido na lei esse seu direito, como é que tem esse direito a isso, tá? Obrigatoriamente. E vamos ao modelinho. Modelinho, primeiro, vamos dar a fonte. Fonte é tamanho 12. E você pode utilizar o Times New Roman ou Arial, sem problema nenhum. Isso aí para fazer a petição na sua folha. O espaçamento entre linhas pode ser 1,5. Faça sempre 1,5, tá?
Aí você, dependendo do que você for fazer, se for exame de ordem, é ao juízo da vara tal, tá? Se você for fazer na prática e quiser colocar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de tal lugar. Aí você bota a comarca e a jurisdição. Toma cuidado com isso, tá? A vara especializada, a jurisdição, a comarca, toma cuidado, muito cuidado com isso. E se houver grege, houve recolhimento de grege, do lado direito da folha, com o número da grege, tá? Paga sempre a grege. Se não tiver a grege a ser paga, então você não coloca a grege, você vai fazer o pedido preliminar de gratuidade de justiça, tá? Espaço mais ou menos do endereçamento para baixo, umas 10 linhas, tá bom? Aí você começa com a qualificação. Qualificação qual? Autor, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da identidade, CPF. Lembra que eu estou colocando a mais, mas eu estou colocando o exigido por lei. Residente domiciliado, endereço eletrônico número tal, tá? Respeitando a ordem da qualificação 319, sempre, pelo amor de Deus. Vem por seu advogado, se estiver sendo representado por advogado, com endereço profissional na rua tal, onde é seu escritório, tá? Que indica para fim do artigo 77, inciso 5 do CPC, com fundamento no artigo 305 e seguinte do CPC, propor o quê? Vamos propor a ação que eu estou querendo. Ação ordinária de cobrança, ação de despejo, a ação de alimentos, a que você quiser. Nome da ação depende de você, tá? Se vai ter ou não tutela cautelar, ou tutela antecipada, tá? Você vai botar o nome da ação, aí espaço de uma linha, qual o rito? Rito comum ou não coloca rito, não tem problema nenhum, não vão te agredir por causa disso, tá? Aí vem a qualificação do réu. Réu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da carteira de identidade número tal, inscrito no CPF número tal, endereço eletrônico tal, domiciliado, residente em tal lugar, pela lide e fundamentos a seguir. Aí dá dois passos, duas linhas, aí vem as prioridades. Prioridade idoso, prioridade pessoa com deficiência, prioridade super idoso, você fala das prioridades. Então, essa prioridade, professor, é que nós temos prioridade de andamento para pessoas vulneráveis. E isso é regimento do Tribunal de Justiça, regimento interno do Tribunal de Justiça. Tá? Falo primeiro da prioridade. Alguns advogados colocam lá depois de endereçamento, bota lá prioridade idoso, prioridade pessoa portadora de deficiência, prioridade autista. Alguns colocam. Isso aí fica, digamos, tem que ter a sua preferência, fica ao seu bel prazer. Tá? Ainda tem em preliminar pedido de gratuidade de justiça. Se você vai pedir gratuidade de justiça, aí não precisa greve. Agora, se você vai pedir, esse é o momento de pedir gratuidade de justiça e falar todo o fechamento. Vem através de presente, por hipossuficiência, assinando ou juntando documento comprobatório da hipossuficiência, pedir os auspícios da justiça gratuita, que seja definida a seu favor, blá, 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 blá. Tá? Ainda em preliminar, você vai fazer a opção sobre a realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Já fala ali, todos esses são antecipadamente, tá? Aí depois da lide. O que é a lide? Fatos. Fatos. Você vai pegar e vai falar dos fatos. Depois daquelas preliminares, de gratuidade de justiça, etc., você vai falar dos fatos. Então, eu falei dos fatos. Agora, fundamentação. Fundamentação o quê? Fundamentação legal, fundamentação jurídica, né? Fundamentação legal, fundamentação doutrinária e fundamentação jurisprudencial. Faz toda a fundamentação sempre embasado na lei, embasado na jurisprudência e na doutrina. Se tiver pedido de tutela antecipada, tutela de urgência, é nesse momento, depois de fazer a fundamentação legal, você cita a necessidade de tutela de urgência para religar a luz, para fazer a internação do meu voinho. Você faz a citação do que precisa ali, tá? Da citação de urgência, faz o espaçamento necessário, aí
vou nos pedidos, tá? Então, lembra sempre disso. Meu fato tem que coadunar com a minha fundamentação jurídica, que tem que coadunar com o meu pedido, tem que bater lá no pedido. Então, se eu pedir prioridade de tramitação, pedido, diante do exposto requer prioridade de tramitação. Segundo, se eu pedir gratuidade de justiça, o que eu tenho que pedir? Gratuidade de justiça. Terceiro, se eu pedir tutela antecipada, o que tem que eu pedir? Concessão de tutela antecipada. Depois, citação do réu, julgar procedente pedido para ser definitiva aquela tutela que foi dada como antecipada, e assim em diante, tá? Tem que ser dessa forma, não dá para pegar e fazer de forma confusa, tem que ser bem claro, tá? Bem claro. Tutela de urgência, então, se você pediu tutela antecipada, que a tutela antecipada seja mantida e concedida como tutela definitiva, seja definido o pedido, tá? Condenação do réu em custas processuais, honorários advocatícios. Ah, mas professor, você pediu gratuidade, mas ele tem que pagar por aquele serviço, tá? Aquelas custas que foi, tá? Faço o meu pedido. Lembrando, seu pedido tem que coadunar fatos, coadunando com a fundamentação, coadunando com o pedido. Juntar Lé com Cré. É só lembrar da sua mãe. A mágica é, pega aquele negócio em cima daquele troço, perto daquela coisa. Dá para entender? Não. Então você tem que ser entendido. Seus fatos têm que coadunar com a fundamentação e você tem que repetir lá no pedido. Ah, mas é muita coisa, professor. Você tem que ser redundante e tem que coadunar isso. Tá? Aí, as provas. Quais são as provas que eu vou pegar e apresentar? Provas documentais, testemunhais, requer que as provas sejam admitidas, blá, blá, blá. Aí vou, depois das provas, o valor da causa. Qual é o valor da causa? O valor da causa é tanto. Espaço, 2 linhas, pé de espera de deferimento, nesses termos, local, e tem que sempre, local, Niterói, 8 de outubro de 2025, embaixo, ó advogado, nome do advogado, não precisa botar doutor, pode botar só advogado, fulano de tal, OAB/RJ, número tal. Se você está fazendo exame de ordem, então não bota nome de advogado. Não bota OAB de advogado, só bota advogado e embaixo OAB/Estado e pronto. Se não botou na questão nome de advogado, não vai botar na sua petição nome de advogado, senão vai tirar ponto seu. Tá? Então, toca para frente. Bom, fizemos 1 hora. Nossa Senhora, fiquei 1 hora falando. 1 hora do nosso treinamento, da nossa conversa sobre nossa trilha de, nesse caso, foi petição inicial. Eu fico feliz daqueles que aguentaram ficar até aqui, continuar. Obrigado. Na semana que vem, 11 horas, esse aqui vai ficar gravado, tá? Na semana que vem, às 11 horas. Tchau, Graziele. Vai com Deus. Obrigado pela presença. E Fábio também. Obrigado. Na próxima semana, às 11 horas, nós vamos falar sobre a contestação, tá? Eu sei, Fábio. O intuito foi revisar mesmo, porque eu tinha dito que eu não gostei da aula como ficou lá ao vivo. Por isso que eu repeti e para gravar, para ficar bem sedimentado isso. Na semana que vem, contestação, a resposta do réu. Tá ok? Vamos nos ver semana que vem. Vamos ter mais gritaria e vejo vocês em sala de aula. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.